Olá e meu cumprimento a todos. Esse trabalho é sobre a lei do resfriamento de Newton do curso de Cálculo 3 do Cefet-MG. Será apresentado pelos alunos de Engenharia de Computação Caio Fernandes Lotte Prímula e Gustavo de Carvalho Bauman e pelo aluno de Engenharia Elétrica Luan Souza Praes. Eu, Gustavo, estarei dando introdução ao tema. Primeiro, o motivo da escolha foi para mostrar de forma simples e compreensível o uso de EDOs na prática, buscando demonstrar como o aprendizado pode se tornar prazeroso quando conseguimos associar conceitos teóricos ao nosso cotidiano. Apresentando agora um pouco da história de como surgiu esta lei. Essa utilização é baseada em um trabalho de Isaac Newton, publicado anonimamente em 1701. Porém, essa declaração não é como conhecemos hoje. Essa versão final simplificada da lei, dada pelo próprio Newton, em parte, era devido à confusão no tempo de Newton entre os conceitos de calor e temperatura, o que não seria totalmente desembaraçado até muito tempo depois. Nesse caso, a lei de Newton apenas aproxima o resultado quando as mudanças de temperatura são relativamente pequenas. O próprio Newton realizou esta limitação. A correção da lei de Newton, incluindo diferenças de temperaturas maiores, foi feita em 1817 por Dulong e Petit. Eles são mais conhecidos pela formulação da lei Dulong-Petit, incluindo a capacidade calórica molar de um cristal. A lei em si, ela com toda essa história por trás, hoje é definida só quando a taxa de perda de calor de um corpo é diretamente proporcional à diferença de temperatura entre o corpo e seus arredores, e desde que a diferença de radiante permaneça a mesma. O sucesso dessa técnica pressupõe que seja possível determinar com pequenas incertezas as temperaturas dos sistemas imediatamente antes e imediatamente depois das transferências internas de calor devido à imersão do corpo, cujo calor específico se deseja medir em um recipiente contendo água. Ou seja, nada mais, nada menos que a lei do resfriamento de Newton está relacionada com transferência de calor, com a variação de temperatura de um ambiente entre um objeto e um ambiente. Agora, vamos aprofundar mais na fórmula da EDO, precisamente com o aluno Luan. Cumprimentos a todos, meu nome é Luan Praes, eu sou estudante de Engenharia Elétrica do Cefet-MG e eu vou estar apresentando um pouco para vocês sobre a EDO da Lei de Resfriamento de Newton. Vou falar um pouco da equação e tentar explicar um pouquinho sobre ela. Temos aqui a EDO da Lei do Resfriamento de Newton. Vou falar um pouco para vocês agora sobre o que representa cada variável dentro desta equação. Temos aqui então, primeiramente, o dt maiúsculo C sobre dt. O T maiúsculo C ele representa a temperatura do corpo, o T minúsculo representa ali o tempo, então logo o dtc sobre dt representa a variação da temperatura do corpo com relação ao tempo. Temos ali também a constante de proporcionalidade, a constante K, que ela é bastante importante e ela depende de vários fatores, os quais vou falar logo mais. Temos ali também o TA, que representa a temperatura do ambiente. Lembrando que esse coeficiente K, ele pode ser negativo ou positivo. Ele é negativo em casos onde a temperatura do corpo vai diminuir com o passar do tempo em relação à temperatura do ambiente e vai ser positivo onde o corpo tem uma temperatura que vai aumentar com o passar do tempo em relação à temperatura ambiente.
como eu disse, esse coeficiente K, né? Ele vai depender de diversos fatores, né? Entre eles a superfície exposta. Por que a superfície exposta? Né? Porque, por exemplo, quanto for maior o tamanho dessa superfície de contato, né, entre o corpo e o meio externo, né, o ambiente, maior será a rapidez de resfriamento ou de aquecimento. Né? Temos também o calor específico do corpo, porque, por exemplo, né, se tiverem dois corpos recebendo ali a mesma quantidade de energia no mesmo intervalo de tempo, né, aquele corpo que tiver o maior calor específico, ele vai apresentar maior rapidez de resfriamento ou de aquecimento. Né? Temos também ali as características do meio que vão interferir bastante, né? E é legal também usar um exemplo para tentar explicar o porquê, né? Porque, por exemplo, né, se o objeto está ali em contato com o ar, né, que é um bom isolante térmico, mais lentos serão os processos de resfriamento ou aquecimento do corpo comparado com o objeto se ele estiver imerso em água, né? Porque a condutividade térmica da água é maior que a do ar, né? Logo, uma outra característica importante é a mobilidade do meio externo em relação ao objeto, né? Porque quanto maior for essa mobilidade, mais rápidas se darão as trocas térmicas entre o objeto e o meio de contato do mesmo, né? A lei do resfriamento de Newton, né, ela é uma equação diferencial ordinária, como já disse, né, de primeira ordem, uma EDO de primeira ordem, e dá para começar a resolver ela, né, agrupando as variáveis. Né? Então vamos lá. Temos aqui, né, um agrupamento de variáveis inicialmente, e a gente já pode começar integrando dos dois lados. Né? Então a gente vai ter a integral da temperatura do corpo sobre a temperatura do próprio corpo menos a temperatura do ambiente, igual a integral do coeficiente K multiplicado por dt, né? E ali isso vai gerar para nós, utilizando as propriedades de logaritmo, né, o ln de tc menos ta, que é igual a kt mais c. E com isso, a gente pode aplicar outra propriedade de logaritmos, né, para chegar ali no ta mais o Euler elevado à constante k, né, o coeficiente k multiplicado ao tempo, né, vezes ali o Euler elevado a c, que vai ser ali mais uma constante, né, que a gente vai colocar ela ali do outro lado mais tarde, né. Passando então, como a gente sabe, né, que o Euler elevado ao c é uma constante, né, a equação final vai ficar T, que é a temperatura do corpo, Tc, igual à temperatura ambiente, mais uma constante C multiplicada a Euler elevado ao coeficiente K multiplicado pelo tempo. Né? E o que a gente vai fazer agora? Né? Como a gente sabe que a temperatura inicial do corpo é igual à temperatura do corpo no tempo zero, e isso vai ser igual à própria temperatura do corpo, né? A gente substitui o T igual a zero, começando o tempo zero na equação. Então a gente vai ter ali a temperatura do corpo em relação ao tempo, quando o tempo está no instante zero, igual à temperatura ambiente, somando com essa constante C, né, multiplicando o Euler, que agora está elevado a zero por causa do tempo zero, né, e isso vai gerar para a gente a temperatura do corpo em relação ao instante de tempo zero, igual à temperatura ambiente mais a constante C. Né, e é com isso que a gente vai conseguir obter o valor da constante C. Né, a gente vai substituir lá na equação. Então a gente vai ter aí C igual a temperatura do corpo no instante zero menos a temperatura ambiente. Vamos substituir na equação agora, gerando a temperatura do corpo em relação ao tempo igual a temperatura ambiente mais ali a diferença da temperatura do corpo no instante zero, né, menos a temperatura ambiente, isso multiplicado a Euler elevado ao coeficiente K multiplicando pelo tempo. Né? Então essa aí é a solução da EDO, da lei de resfriamento de Newton. Muito obrigado a todos pela paciência. Agora vamos ver as aplicações, né, utilizando exemplos. Meus cumprimentos a todos. Meu nome é Caio Lotti e eu sou aluno do curso de Engenharia de Computação do Cefet-MG. Eu estou aqui para apresentar as aplicações da lei do resfriamento de Newton. Com base nas nossas pesquisas e estudos,
nós chegamos a duas aplicações práticas principais. Primeiro, no âmbito alimentício, em que a lei é utilizada para determinar o tempo de aquecimento e resfriamento de certos alimentos expostos à temperatura ambiente. Alguns exemplos disso é o cálculo do tempo em que gastaria exposto ao ambiente alimentos quentes para chegarem na temperatura ideal de consumo. E outro exemplo seria o tempo de aquecimento de alimentos frios, principalmente para âmbitos de consumo, transporte e armazenamento. Uma das pesquisas que nós utilizamos como base calcula o tempo de resfriamento de um café até a uma temperatura boa para consumo. E é possível analisar nos resultados a eficácia da aplicação da lei para esse problema, visto que na coluna do meio, na tabela apresentada, existem os valores medidos empiricamente do resfriamento com base no tempo, que está na coluna da esquerda. E a coluna mais à direita é a aplicação teórica da equação diferencial. A margem de erro é extremamente pequena, chegando a no máximo 4%, e o erro absoluto de apenas 2,9 graus. Também, outro âmbito utilizado é a criminalística, em que a lei de resfriamento é utilizada para determinar a hora de óbito de um cadáver com base na diferença da temperatura retal do corpo e a temperatura do ambiente em que ele está exposto. Com base nos trabalhos estudados, foi percebido que essa lei é eficiente para quando os corpos têm uma grande diferença de temperatura com o ambiente, pois apresenta pouco erro absoluto e pouco erro relativo. Porém, ela se apresenta ineficiente quando as temperaturas são muito próximas, e estima-se que o corpo está há muito tempo exposto no ambiente, pois ela gera um grande erro absoluto e um grande erro relativo. Seguindo a tabela, nós temos 50 casos, um pouco menos de 50 casos, e nós temos dados medidos e comprovados da temperatura ambiente, temperatura retal, o peso do corpo e o período pós-morte confirmado. E quando se aplica o modelo e se estima o período pós-morte, nos casos em que a temperatura do ambiente é muito discrepante da temperatura retal, ele apresenta uma grande eficácia. Porém, para casos em que chegam a quase 24 horas de período pós-morte, já apresenta grandes erros absolutos do tempo de exposição. Essas são as duas principais aplicações. E a gente também percebeu que existem algumas outras menos utilizadas em âmbitos da metalúrgica ou da engenharia civil, para cálculo de altas e baixas temperaturas ou grandes variações. Portanto, conclui-se que a lei do resfriamento de Newton é uma equação diferencial ordinária de primeira ordem utilizada em alguns âmbitos da vida prática, porém ela possui uma grande margem de erro na maior parte dos casos e por isso ela não é tão utilizada. Espero que tenham gostado do nosso trabalho e muito obrigado pela presença.